É muito importante que você entenda todo esse fluxo relacionado ao Doctrine e como que ele organiza todas as questões da camada de persistência do projeto. Nós já fizemos algumas explicações sobre esse desenho, eu acrescentei algumas coisas aqui e vamos fazer um review disso daqui. Então, em primeiro lugar, a gente tem um banco de dados que ele é criado por meio desse console, bin console doctrine database create. A gente já rodou esse comando, fazendo a configuração do nosso arquivo env, como você pode ver aqui. Nesse arquivo env, a gente fez a configuração do nosso database. A partir desse comando, a gente cria o nosso banco de dados. Com o comando bin console make entity, a gente cria a nossa entidade, que é a representação de uma tabela no nosso banco de dados. Depois que a gente tem a criação dessa representação da tabela, que ela não só dá nome aos campos da tabela, as propriedades da tabela, mas como também fornece a informação para que a migration crie o SQL necessário para a construção dessa tabela. E a gente cria uma migration como com bin console make migration. Depois que a gente tem a migration, a gente tem todo o SQL pronto. Então, como nós podemos ver aqui, ó, vamos em migration, a migration, e a gente tem aqui, ó, create table, category, e aí a gente vai ter aqui os campos e os tipos de dados desses campos. Como que a gente faz para rodar esse SQL que está aqui dentro? A gente vai rodar com Doctrine Migrations Migrate. Ele vai rodar a migration que nós criamos. Essa migration aqui, ela é versionada, como você pode ver aqui, ó, version, e aqui a gente tem o que? A gente tem o ano, a versão, e depois a gente tem o mês, e aí depois a gente vai ter o dia, aqui a gente vai ter o dia, aí a gente vai ter a hora, minutos e depois segundos. E essas migrations são versionadas. Na medida em que nós vamos criando migrations, alterando o nosso banco de dados, elas vão aparecendo aqui. E o Doctrine vai saber automaticamente, por meio do versionamento, qual migration ele deve rodar ou qual ele não deve rodar. Depois que nós rodamos tudo isso daqui, nós temos então acesso via repository a os dados do banco de dados por meio da entity. Então, o repository olha para a entity e assim, através da entity, ele consegue ter acesso a métodos de buscas dentro da nossa tabela. E dentro da própria entity, a gente também vai ter acesso a métodos de alteração dentro da nossa tabela. Então, a gente vai ter aqui, ó, set created at, set updated at, set name e assim por diante. A gente também tem os métodos getters. Os métodos get, ele vai possibilitar a gente buscar esse dado que a gente está buscando. E no método, no repository, a gente vai ter também possibilidade aqui, ele não traz, ele dá um exemplo de método para fazer consultas mais complexas, tá vendo? Mas existem outros métodos que eles são por padrão em todas as tabelas, como find, find by one, find all e etc. Nós vamos trabalhar sobre isso. Nesse momento, nós vamos continuar dando continuação, nós vamos continuar, né, ao nosso banco de dados, onde vamos criar uma nova entity relacionado ao nosso post. Por enquanto, nós estamos com o nosso projeto. Vou iniciar ele aqui para você ver. Vou dar aqui um Symfony Server. Poderia ser só Symfony Serve, mas eu gosto de colocar Symfony Server Start -D para não travar o meu console. Deu algum erro aqui. Opa, digitei errado, né? Symfony Server Start -D. Pronto, ele vai startar o nosso servidor. Aí agora a gente já tem
a possibilidade de acessar. E aqui a gente tem o nosso blog inicial. Por enquanto nós não temos nenhuma categoria, nós vamos listar essas categorias aqui depois, mas antes não tem como listar porque não tem dado nenhum. Nós poderíamos fazer a inserção de dados via data fixture do Doctrine, mas nós não vamos trabalhar com isso agora. Vamos nos concentrar em criar então a nossa entity para o post. Então eu vou fazer um aqui, então eu vou colocar ó, bin/console make entity. E assim eu vou criar. Eu poderia já dar o nome, mas vou deixar ele pedir o nome. Ele vai pedir o nome. Então eu vou colocar aqui, ó, post. Esse aqui é o nome da minha entity. Vai ser post. Agora ele criou a entity já. Ele já criou. Se eu vir aqui, ó, tá até verdinho, ele criou. Dentro eu tenho o post, mas post ele só tem uma propriedade, que era sempre que é o ID. Só o get ID. Vamos criar a propriedade que vai ser o title, o título do nosso post. O tipo desse título vai ser string mesmo, que é o equivalente a varchar. O tamanho do campo permitido vai ser 255. Ele vai poder ser nulo? Não, não vai poder ser nulo. Vamos criar uma outra propriedade? Vamos criar aqui agora o text. O tipo string, não quero que seja string, tem que ser um tipo maior. Eu vou entrar dentro das opções disponíveis, vou procurar aqui quais são as opções que ele me oferece. Tá vendo? Ele me oferece o tipo string, ele me oferece o tipo text. O tipo text que oferece uma opção de uma quantidade maior de caracteres. Pode ser nulo? Não pode ser nulo. Beleza, agora vamos criar uma nova propriedade. Essa propriedade vai chamar categoria, category. Ele vai estar associado a uma categoria. E aqui é um ponto importante, porque agora ele vai pedir para mim, para mim conseguir relacionar este post a uma categoria, eu tenho que estipular um tipo específico de dados. Vou colocar aqui ponto de interrogação e aqui a gente vai ter o tipo relation, tá vendo? Se eu dizer que eu quero esse tipo relation aqui, ele vai abrir o painel onde eu vou fazer a construção de correlacionamento. Mas basicamente aqui ele me oferece vários tipos de relacionamento. Many to one, ou seja, um relacionamento de muitos para um relacionamento one to many, um relacionamento de um para muitos, many to many, de muitos para muitos, e one to one, de um para um. Ou seja, explicando por cima, many to one significa o seguinte: muitos posts podem estar relacionados a apenas uma categoria. One to many significa um post pode estar relacionado a muitas categorias. Many to many significa que muitos posts podem estar relacionados a muitas categorias. E one to one significa que um post sempre vai estar relacionado a uma categoria. A partir do momento em que você estipula um relacionamento, o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, many to many vai significar que muitos posts vai estar relacionados a uma categoria, certo? Mas uma categoria, fazendo o relacionamento reverso, pode estar relacionada a múltiplos posts. Então, é esse que a gente vai escolher. Vamos colocar aqui relation, e aqui eu vou colocar many. Qual é a classe? Ele vai perguntar, né? Qual é a classe que eu quero relacionar? Diz que o campo é do tipo relacionamento. E qual classe? Que vai ser category. A partir desse momento, ele vai dizer qual é o relacionamento que eu quero colocar, que vai ser many to one. Olha lá, ó. Muitos posts relacionados a uma categoria. E o inverso também é verdadeiro. Ó. Olha lá, categoria relacionado a muitos posts.
Então, é esse aqui que a gente quer. Vou apertar Enter. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, se ele quer, se isso daqui pode ser nulo, eu vou colocar como não. Por quê? Porque nunca vai poder ser nulo, porque sempre o post vai ter que estar relacionado a uma categoria. Aqui ele está dizendo o seguinte, se eu quero criar um método dentro de categoria, onde eu consigo acessar todos os posts que fazem parte daquela categoria. Aí eu vou acessar dessa maneira aqui, ó, category, por exemplo, get posts. Eu vou dizer que sim, eu quero, porque isso facilita bastante. Yes? Bom, aqui ele vai dizer qual é o nome que eu quero colocar dentro de categoria, a propriedade. Aqui está como posts, vou deixar como posts mesmos. Aqui ele está dizendo o seguinte, se eu quero colocar um raw for remove, ou seja, de quando eu remover uma categoria, no caso aqui, um posts, ele remove também a categoria. Eu vou colocar como não. Aqui ele vai dizer se eu quero criar outra propriedade. Eu vou colocar como created at. Vai ser datetime mutable, não vai ser nulo. E eu vou colocar updated at. Opa, escrevi tudo errado, né? Updated at. Vai ser nulo? Pode ser nulo. Yes. Agora, não quero mais criar uma categoria. Bom, criei. Agora ele está dizendo o seguinte, ó, para rodar a migration, você pode rodar bin console make migration. Vamos escrever aqui make migration. Apertei Enter, rodei bin console, ele vai criar a migration. Criou a migration. Agora, para mim criar o banco de dados, como você pode ver aqui, já tem outra migration aqui, ó. Você também tem agora posts e category também foi mudado. Se eu vim aqui em category, você vai ver que tem um get posts que foi adicionado aqui, tá vendo? Ó? Get posts e também add posts. Vamos rodar essa migration aqui. Eu vou copiar para ficar mais fácil. Vou colar e vou rodar. Aí está dizendo se eu quero alterar o banco de dados, sim. Bom, rodou a migration. Agora, se eu fazer o login no banco de dados, então, como você pode ver aqui, eu fiz o login aqui no MySQL, vou aumentar um pouco a letra para você ver. E você pode ver que a gente já tem a nossa tabela category e a nossa tabela posts. Se eu demonstrar a nossa tabela posts, desk, post, o que nós temos? A gente tem o title, o text que a gente criou, que é um long text, tá vendo? Não pode ser nulo. Created at, updated at e o category ID. Tá vendo que ele foi criado automaticamente. Então, quando eu vir aqui em posts, foi criado então o category ID, que faz com que através desse category aqui, ó, faz com que ele consiga salvar de qual ID, de qual categoria, melhor dizendo, este post faz parte. Então, por essa aula foi isso. Não deixe de se inscrever no canal. Também deixe o seu like aqui se você achou que essa aula foi relevante. E a gente se vê na próxima.